Mateus capítulo 4, do verso 18 ao 22. O texto sagrado diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus e os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus e os outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. Bom, esse texto não apenas nos revela Jesus chamando 4 dos seus apóstolos para o ministério, Pedro e André, que eram irmãos, e também Tiago e João, que também eram irmãos, e todos eles pescadores. Mas além de nos relatar o chamado, nós vemos que Jesus usa a pescaria como uma base, uma alegoria, uma analogia para falar de evangelismo. Ele diz: venham após mim e eu farei de vocês pescadores de homens, diz a maior parte das traduções, pescadores de gente. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu quero que vocês continuem pescando, mas nós vamos mudar o tipo de pesca. E obviamente o Senhor Jesus, ao usar essa figura, ele falava a respeito de ganhar as pessoas, ganhar almas para o reino de Deus. E isso não era algo que ele comissionou somente os seus apóstolos. Obviamente, mais à frente, depois da sua morte e ressurreição, entre a sua ausência até o tempo do seu retorno, a igreja continuaria aquilo que Jesus começou. E ele comissionou não apenas seus 12 apóstolos, mas todos os seus discípulos a proclamarem o evangelho. E é interessante notar que essa analogia da pescaria é usada para falar do evangelismo e do cumprimento da grande comissão. Em Mateus, no capítulo 13, no verso 47, Jesus novamente compara o evangelismo com pescaria. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. Ou seja, Jesus não fez apenas um trocadilho, uma brincadeira com aqueles pescadores, dizendo: vamos mudar o tipo de pesca. Ele chamou outras pessoas, tinham outras funções, e não fez nenhum comentário a respeito do trabalho delas. Mateus, também chamado de Levi, era coletor de imposto. Hoje seria chamado de um fiscal da Receita, seja aí estadual, federal. E Jesus não fez nenhum tipo de comentário a respeito do que ele fazia. Mas quando Jesus teceu o comentário sobre a pesca, é porque ela de fato tem muitas figuras e ela nos ajuda a entender a visão do evangelismo, que é a grande comissão. No entanto, quando falamos a respeito da pesca, precisamos entender que a semelhança do evangelismo, ela não é algo passivo. Nós precisamos entender que nenhum pescador fica esperando que o peixe pule sozinho no barco. Mas de alguma forma, nós os crentes estamos esperando que em algum momento o pecador decida passar pela porta, entre na igreja e ele sozinho entregue sua vida a Cristo, e a dinâmica não é essa. Essas pessoas, assim como o peixe, precisam ser buscadas. E a rede fala não apenas de uma pesca individual. Em Mateus 17, 27, Jesus fala com Pedro a respeito de lançar um anzol. Quem lança um anzol está querendo pegar um peixe, pelo menos um de cada vez. Agora, como eles estavam pescando com redes, porque eram pescadores profissionais, quando Jesus propõe a pescaria, ele está falando de um outro tipo de pesca. E ao associar o evangelismo, eu quero usar justamente a figura da pesca com rede. E esse é o tema da minha mensagem hoje: pescando com redes. A primeira coisa que eu quero destacar é que nesse chamado da parte de Deus de uma pesca coletiva, massiva, e nós precisamos entender que essa é a mente de Deus. Em 1 Timóteo 2,4, a Bíblia diz que ele deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não quer atrair, ganhar apenas alguns. Ele deseja que todos sejam salvos. É por isso, na grande comissão, a ordem foi: ide pregar o evangelho a toda criatura. Façam discípulos de todas as nações. A mente de Deus, o sonho de redenção de Deus é massivo, é grandioso, e a nossa mentalidade como igreja, como corpo de Cristo, não pode ser diferente. Mas qual a analogia da pesca com o uso das redes? Em primeiro lugar, eu quero destacar que redes falam de relacionamentos. O que são as redes? São fios, cordões
não apenas entrelaçados, mas devidamente aproximados, devidamente unidos por meio dos seus nós, para que façam juntos aquilo que sozinhos eles não conseguiriam. Então, até hoje, nós temos essa expressão. Quando alguém vai falar do relacionamento, fala da rede de relacionamentos. No inglês, a expressão network, né? É a mesma coisa. A palavra rede o tempo todo, ela está ligada aos relacionamentos. E acredito que na figura bíblica, quando você pensa desde a sua composição, da proposta de Jesus, as figuras que nos são apresentadas, não é diferente. E o que eu quero apresentar para você hoje é que quando falamos de evangelismo e de cumprir o chamado de Deus, entender a perspectiva pelo prisma dos relacionamentos é uma chave. E quando falamos de relacionamentos, tem dois aspectos distintos. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o relacionamento entre nós, os santos, a comunidade dos salvos, aqueles que já foram, alcançados pelo Senhor, tiveram uma experiência e têm um convívio junto. Quando entendemos a importância do relacionamento entre nós e o vivemos de forma sadia, correta, nós criamos um ambiente, não apenas emocionalmente falando, mas espiritualmente falando. Nós criamos um ambiente favorável para uma ação muito maior e intensa da parte de Deus e do sobrenatural para a salvação das almas. Segundo lugar, precisamos entender também o relacionamento com os não cristãos, aqueles que queremos alcançar. Então, para falar dessas duas perspectivas, eu quero primeiro falar aí do relacionamento entre os cristãos. Há uma relação na Bíblia entre a unidade da igreja e o poder de evangelismo, o impacto que nós podemos causar com a proclamação do evangelho no mundo. Em João, no capítulo 17, no verso 21, orando pelos seus discípulos, não apenas aqueles que caminhavam próximo dele, mas por todos aqueles que viriam a crer e ser salvos, o que inclui eu e você. Ele orando ao Pai diz assim: a fim de que todos sejam um. Ele estava orando pela nossa unidade. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Para quê? Agora vem indicativo de propósito. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está falando que a capacidade do mundo de vir a crer está relacionada à importância da nossa unidade. De alguma forma, a relação entre uma coisa e outra. E quando lemos o livro de Atos, nós percebemos pelo menos dois relatos de como a unidade dos santos impactava o avanço do evangelho e a pregação para aqueles que ainda não haviam sido alcançados. Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47, diz assim: perseveravam. O apóstolo Pedro prega no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas se salvam, são batizadas, e agora a Bíblia começa a falar do estilo de vida desses convertidos que estão sendo orientados, discipulados. O texto diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, destaque para a comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, ênfase ao juntos, e tinham tudo em comum, ênfase para o comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes, aqui não só unanimidade, mas perseveravam unânimes no tempo. Partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quando a Bíblia fala de um acréscimo divino, não significa que Deus vai fazer o trabalho e a gente não tenha que fazer nada. Mas obviamente precisamos lembrar que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E eles viviam de tal forma um ambiente, não apenas de oração, de busca, andando na palavra, mas um ambiente de comunhão e relacionamento entre eles. E a Bíblia nos mostra que o poder de testemunho começa a crescer e a intervenção sobrenatural para que ele se multiplique. Naturalmente falando, a Bíblia diz que pela maneira como eles viviam em comunidade, eles contavam com a simpatia do povo. Ou seja, havia um bom testemunho para os de fora, mas sobrenaturalmente isso permitia um nível de intervenção da parte de Deus. Atos capítulo 4, versos 32 e 33. A Bíblia diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Depois dessa dupla ênfase na visão de comunidade, de unidade, a Bíblia diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Sempre
que a igreja do Senhor encontra esse lugar de unidade, de relacionamentos saudáveis, o nosso impacto e a capacidade de crescimento, ela se manifesta. Como veremos daqui a pouco, quando isso começa a ser sabotado, minado, comprometido, a capacidade de avanço do Evangelho, ela igualmente é comprometida. Depois de falar da importância do relacionamento entre nós, precisamos destacar também a conexão, que a palavra de Deus nos apresenta sobre como uma porta de entrada do Evangelho é estabelecida quando existem relacionamentos da nossa parte com aqueles que ainda não são convertidos. Por exemplo, Mateus capítulo 5, verso 16. Jesus diz assim: brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Para que alguém veja as nossas obras, tem que ter o mínimo de contato e convívio. Mesmo que a gente não fale de um relacionamento profundo, tem que haver algum nível de exposição e de contato. Isso não significa que a gente não possa evangelizar uma pessoa que nunca viu antes e entrar de cara pregando o Evangelho. Deus pode nos dirigir a isso. Atos capítulo 8 nos mostra como Deus, o Espírito Santo, tira Filipe de Samaria e o envia a um caminho que estava deserto, porque daqui a pouco iria passar um etíope que precisava do Evangelho. Esse homem foi ganho. A tradição cristã diz que a Etiópia toda recebeu a palavra de Deus por intermédio dele. Mas nós precisamos entender que isso não é necessariamente a regra, está mais para exceção. Jesus está dizendo que os homens vejam a luz brilhando através de vocês. Como que a luz vai aparecer? Tem que ter o mínimo de convívio. Filipenses capítulo 2, verso 15. O apóstolo fala a respeito de brilhar. Ele diz: para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo. Qual a diferença? Como que o brilho aparece? Ele está dizendo, enquanto a geração atual é pervertida e corrupta, vocês são irrepreensíveis e puros. Ou seja, tem que ter o mínimo de visibilidade de um comportamento para que a luz apareça. Então, de novo, pressupõe-se relacionamento. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1 e 2. Igualmente, vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Aqui sim estamos falando de convívio e relacionamento próximo. Um marido que ainda não obedece à palavra, que ainda não se converteu e que pode ser ganho por meio de um convívio onde o estilo de vida, a Bíblia não está dizendo que o Evangelho não tem que ser pregado verbalmente, mas que é um estilo de vida que pode credibilizar a mensagem verbal ou pode descredibilizá-la. E nós precisamos entender, de novo, o impacto por meio de um relacionamento. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Aqui a Bíblia não está necessariamente nos ensinando a passividade. A gente nunca fala nada para ninguém, a menos que pergunte. Mas a Bíblia está dizendo que às vezes as pessoas vão tomar a dianteira, percebendo algo diferente nas nossas vidas, elas curiosas, às vezes despertadas pelo próprio Senhor, elas podem querer saber. E esse momento nós precisamos estar prontos para saber responder. Aqui não estamos necessariamente falando de relacionamento profundo, mas tem que ter o mínimo de disposição para que isso seja gerado. Eu me lembro, logo no início do meu ministério pastoral, no comecinho, primeiro ano, estamos falando de quase 30 anos atrás, nós tínhamos ganhado para Jesus um camarada que tinha uma oficina. Eu lembro que naquela época, eu quase apelidei meu carro de o devorador, de tanto que ele ia para a oficina. Eu brinco que ele não podia ver um cara de macacão sujo de graxa, ele já dava um problema. Uma vez estava passando perto de um, ele começou a balançar, falei para o carro, larga a mão de CB, você é um borracheiro, pum, estourou o pneu. De tanta carência, de tanta necessidade que ele tinha de conserto. E como eu frequentava aquele ambiente com uma certa relativa frequência, nós acabamos ganhando o dono da oficina para Jesus. Ele estava indo na igreja, ele estava empolgado com Jesus, tentando evangelizar, levar todos os outros mecânicos, mas a maioria eram muito resistentes. Às vezes eu passava lá, ele pedia, pastor, dá uma palavra para a turma, mas você via todo mundo bem resistente. Um tempo depois,
eu fui fazer uma viagem e tive um problema no carro. Eu não tinha andado tanto, né? Mas já não estava tão perto da cidade. E eu realmente descobri na hora que não teria a menor condição de consertar, de improvisar aquilo. E a gente ia ter que rebocar o carro, levar de volta. Foi um transtorno, eu não iria conseguir cumprir a minha agenda. Naquela época não tinha celular, para você conseguir uma carona para algum lugar, para ligar, para resolver. Até eu conseguir falar com o camarada da oficina, eu já estava há muitas horas parado. Até ele poder resolver, mandar a turma e chegar lá era mais tempo. E finalmente trazer, nem se fala. E de alguma forma os dois mecânicos que ele mandou, no caminho foram conversando, eu soube disso muito tempo depois, dizendo, hoje nós vamos ver se esse pastor é crente. Né? Porque de alguma forma, por toda aquela demora, por todo aquele transtorno, eu não sei o que eles esperavam na minha reação, no meu comportamento, mas eles ficaram impressionados que quando chegaram, eu estava literalmente sentado em cima do carro, com as mãos erguidas, adorando a Deus. E eu vi que eles ficaram assim, bem constrangidos na hora que eu cheguei. E aí eles, e aí, incomodado? Eu falei, não, a agenda a gente remaneja. Ele falou, o senhor sabe que provavelmente o senhor perdeu o motor? Eu falei, eu imagino. Ele falou, o senhor tem noção de quanto vai custar? Eu falei, eu tenho, imagino que vou ficar um tempo sem carro, porque não vou poder consertar isso também. E eles o tempo todo quase que tentando dizer assim, o senhor entende o que está acontecendo? Eu falei, entendo. Eles me olharam e falaram, por que o senhor não está aborrecido? Eu falei, isso aí chateia. Mas eu tenho motivos de alegria muito maior do que os da chateação. Então, simplesmente é isso. E naquela hora não pensei, puxa, a hora de pregar o evangelho. Só respondi o que me perguntaram. Essa turma volta, e quem me contou depois foi o dono da oficina, porque eles começaram a dizer, nós queremos ir para a igreja. Nós queremos ouvir o pastor. Porque às vezes as pessoas percebem comportamentos que começam a credibilizar a mensagem que nós estamos tentando comunicar. E muitas vezes o convívio é a melhor porta para que por meio dessa capacidade de observarem, o evangelho possa ser pregado. Quem está entendendo? Então nós temos as duas dimensões de relacionamento, entre cristãos e não cristãos. Já definimos que redes falam de relacionamento e que seja a forma sadia como nos relacionamos, vai impactar o alcance de outros, ou mesmo a importância de nos relacionar com eles. Definido isso, a segunda coisa que eu quero destacar aqui, algumas vezes a Bíblia nos mostra que nesse processo de pescaria, as redes se rompem. Lucas capítulo 5, verso 6, quando fala da pesca milagrosa que Jesus proporciona a Pedro, quando usa o barco dele para pregar o evangelho na Galileia, a Bíblia diz o seguinte, fazendo isso, que era obedecer o comando de Jesus, apanharam grande quantidade de peixes. E a Bíblia diz assim, e as redes deles começaram a se romper. Era tanto peixe, que ao puxar aquele peso todo, as redes começaram a não suportar. Não significa que quebrou tudo. Mas quando diz as redes, plural, começaram a romper, deve ter aberto um buraco para cá, outro para lá. Qual o problema de quando as redes se rompem? A ideia da rede é justamente não deixar os peixes escapar. Quando elas se rompem, nós começamos simplesmente a perdê-los. Por meio daqueles lugares de rompimento, sempre vai ter uma evasão, fuga, escape. E quando a Bíblia usa o paralelo da pescaria com redes, ela está estabelecendo parâmetros com as questões espirituais. A pergunta é, quando falamos da capacidade da igreja de cumprir e exercitar sua missão de evangelismo, e as redes, que são os relacionamentos, começam a se romper, nós podemos ter problemas, seguramente. Atos capítulo 6, verso 1, diz que por se multiplicar o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A Bíblia deixa claro que desde o início do evangelho, as viúvas, Paulo depois orienta Timóteo explicando que são aquelas que não tinham arrimo de família, eram cuidadas pela igreja. Mas na distribuição diária de alimento aos necessitados, a Bíblia diz que o número dos discípulos está multiplicando, é cada vez mais gente chegando. E os apóstolos não estão dando conta de cuidar de todo mundo. E aqueles que de uma forma ou outra acabam sendo esquecidos, se sentem negligenciados, começam a murmurar, chorar e reclamar. A igreja não é como antes. Os homens de Deus já não têm olhos para todo mundo. E o problema começa a se instalar. Quando os apóstolos percebem isso, a Bíblia diz que eles convocam a multidão dos discípulos. Porque problemas a gente não finge que não existe, a gente tem que resolver.
E eles dizem o seguinte: nós não podemos abandonar a palavra de Deus para servir as mesas. Nós temos que nos dedicar ao ministério da palavra e oração, isso é inegociável. No entanto, o cuidado com os necessitados também é. Já que o crescimento da igreja demanda isso, vamos levantar outros ministérios, vamos delegar funções. É aí que nós vemos surgir pela primeira vez os diáconos, e eles dizem: agora nós vamos ter gente cuidando de todo mundo para que ninguém seja esquecido, nós também vamos fazer aquilo que precisamos. A Bíblia diz que isso não apenas agradou as pessoas, o problema cessa, a coisa se torna funcional, a murmuração acaba, mas a Bíblia diz que o número dos discípulos começa a aumentar ainda mais. Porque normalmente a continuidade da multiplicação depende do conserto dos relacionamentos. Quando nós não cuidamos com isso, nós vamos comprometer a capacidade de avanço. Outro dia alguém falou: pastor, eu sei que o senhor fala bastante da importância do relacionamento na vida cristã, mas nós estávamos dentro de um contexto de um aconselhamento conjugal. Ele falou: mas vamos falar sério, casamento não é fácil não. Eu falei: meu amigo, a dificuldade não é o casamento. Ele: como não? Eu falei: não é o casamento. Falei: a dificuldade é você, a dificuldade sou eu, a dificuldade é cada um de nós. Falei: se o problema fosse casamento, só marido e mulher que se bicavam. Pai e filho não tinha desentendimento, os irmãos também não tinham. Ele falou: o problema é a família toda então. Eu falei: não é só a família. Ele falou: eu falei para ele: se você é um solteiro e vai dividir a casa com um amigo, você vai ter problema com o amigo. Ele falou: então o problema é morar na mesma casa? Eu falei: se fosse isso, você não tinha problema com o vizinho, não tinha problema com gente no trabalho. Ele falou: pastor, o problema está em todo lugar. Eu falei: o problema está na gente. E nós precisamos entender que, embora seja um desafio, a Bíblia fala muito dos relacionamentos como algo que nós precisamos cuidar. Assim como quando eles resolvem o problema ali em Atos 6:1, o crescimento volta a acontecer. Qual foi a solução de Pedro naquele momento que as redes começaram a romper? O versículo seguinte, o 7 de Lucas 5 diz: então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. A Bíblia diz: e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Agora a pergunta é: se os dois barcos ficaram tão cheios a ponto de quase afundar, e Pedro não chama a turma do segundo barco, provavelmente Tiago e João, os demais peixes que encheram o segundo barco teriam sido alcançados? Não. Nós precisamos entender a importância de nos unirmos sempre visando uma pescaria maior. A pesca com rede fala de algo massivo, maior, abrangente. E os relacionamentos são importantes. E nós precisamos entender que os relacionamentos estão continuamente expostos a riscos. Não necessariamente aquele nível onde se acabe, não há conserto, mas onde eles podem ser estremecidos. E nós precisamos entender por que a Bíblia nos ensina a andar em amor, nos ensina a andar em perdão, em ser pacientes uns para com os outros, tolerantes. Por quê? Os relacionamentos requerem manutenção. E quando falamos disso, eu quero chamar a sua atenção para o princípio bíblico da manutenção das redes. O pescador não tem como missão apenas o ato da pesca. Existe por trás todo um pano de fundo. Se a pesca acontece com redes, ele tem responsabilidade em relação às redes. E uma delas, não é meramente a confecção, uma delas é a manutenção. Lucas capítulo 5, verso 2, que introduz o milagre que Jesus faria no barquinho de Pedro. A Bíblia diz assim: então Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Gente, pensa numa informação da Bíblia que me deixava confuso. Eu dizia: lavar a rede para quê? Acabou de sair de dentro d'água. Isso para mim era tão confuso como quando criança eu saía da piscina e mamãe dizia: agora tem que tomar banho. Eu dizia: mas a gente estava tomando banho. Não, tem que tomar banho do banho que você tomou. É lógico, depois de adulto você entende algumas questões, como por exemplo, a própria questão do cloro na piscina, sem contar a razão pela qual tem que pôr o cloro na piscina. Mas eu lembro que quando criança aquilo não fazia o menor sentido, mas mesmo depois de adulto eu pensava: por que alguém lava a rede? Outro dia alguém falou: não, pastor, é água salgada. Eu falei: mas vai lavar com a mesma água. E quem pesca no rio vai lavar com a mesma água. E eu realmente não consegui entender isso. Eu já estava no ministério, uma certa ocasião fui
pregar em Florianópolis, e um irmão que estava nos recebendo, era o nosso anfitrião, ele era um pescador. Ele estava dando um giro conosco pelo norte da ilha, nos mostrando algumas coisas ligadas ao trabalho e também, né, algumas das praias do norte da ilha. E ele me levou numa praia que era assim, a presença dos pescadores era muito grande. Ele falou, isso aqui é meu ponto de trabalho, aquilo ali são amigos, colegas. Eu lembro que vários deles estavam fazendo isso, lavando as redes. Eu falei, o que essa turma está fazendo? Ele falou, estão lavando as redes. Eu falei, cara, me explica esse negócio, que não faz sentido para mim. A rede saiu de dentro da água. Ele falou, pastor, lavar não é molhar. Eu falei, mas vocês vão usar a água. Ele falou, mas não é molhar. Ele disse, quando a rede vem cheia, quanto mais peixe tiver, mais peso na rede. Os peixes que estão encostados na rede, quando a gente está puxando, eles estão arrastando todos os outros, muitos deles são esmagados na rede. E quando são esmagados, resíduos de carne ficam. E quando nós tiramos a rede, se ela não for limpa, quando aquela carne começa a apodrecer, ela apodrece a rede junto. Então a gente tem que ir limpando, tirando toda aquela sujeira. Por quê? Se não der a prevenção, a rede vai arrebentar. E quando a rede arrebenta, nós começamos a perder peixe. E naquela hora parece que de repente a ficha caiu. A Bíblia fala de 2 níveis de manutenção. O primeiro deles, eu quero apresentar em primeiro, porque é preventivo, é lavar. Mas o texto que nós lemos no início, em Mateus capítulo 4, verso 21, diz que quando Jesus viu Tiago e João, os filhos de Zebedeu, a Bíblia diz que eles estavam em companhia do seu pai, consertando as redes. Qual a diferença entre lavar e consertar? Lavar é a prevenção do problema. Consertar é quando o problema não foi prevenido e agora tem que ser arrumado. Então, por exemplo, todos nós preferimos trocar o óleo do carro do que ter que mandar o motor para retífica. É bem melhor prevenir, né, do que remediar, do que consertar depois. Mas as duas coisas são importantes e necessárias. E quando você olha essa analogia, nós vamos pensar nos relacionamentos da mesma maneira. Em primeiro lugar, viver num estado contínuo de vigilância. Se relacionamentos são desafiadores, porque nós somos seres, se fomos governados pela nossa natureza carnal e não pela nova natureza, nós somos egoístas, nós somos inclinados a querer que tudo seja do nosso jeito. A gente avalia o mundo pelo prisma do nosso estilo de vida e queremos que tudo seja parecido. O potencial químico de dar problema em qualquer nível de relacionamento é gigantesco. Mas obviamente, vivendo num lugar de rendição, de oração, de intercessão, de amor, de disposição de caminhar a milha, nós podemos estar o tempo todo lavando redes, prevenindo e evitando problemas. Quem está entendendo? Mas nem sempre a gente consegue prevenir. Quando a maionese desanda, aí nós temos que consertar. Por exemplo, em Atos capítulo 6, quando começa a murmuração daqueles que já tinham sido esquecidos, ali não era mais prevenção. Mas ali eles sabiamente estão dizendo, vamos consertar as redes, vamos estabelecer ajustes. E aí você vai ver orientações na Bíblia que não estão lá à toa. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Filipenses diz, rogo a Evódia e Síntica que resolvam as suas diferenças. Né? Ele está dizendo, gente, vocês não podem simplesmente ficar aí, uma bicuda com a outra, né? Entristecida, aborrecida, vocês vão ter que resolver isso. Então há momentos onde aquilo que não foi prevenido precisa ser consertado. Às vezes você tem um crente maduro, quebrantado, que tem o Espírito Santo incomodando ele para que vá atrás, né? Às vezes você tem alguém que leu lá na Bíblia, você veio trazer sua oferta, lembra que seu irmão tem algo, vai resolver com ele primeiro. Mas tem gente que às vezes o coração está tão duro, ou é tão imaturo, que alguém tem que interferir. E Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores. Quem são esses? São aqueles que promovem reconciliação, reconexão, conserto. E nós precisamos viver continuamente focados nesse tipo de ajuste. Porque se não houver a manutenção das redes, que envolve tanto a prevenção como a resolução de problemas, nós teremos dificuldade e muita dificuldade. Agora, depois de apresentar os princípios bíblicos, eu quero ter uma conclusão maior do que normalmente nós costumamos fazer quando pensamos no aspecto prático. Em primeiro lugar, nós precisamos arrematar entendendo, em primeiro lugar, pela palavra de Deus, a importância dos relacionamentos na conversão das pessoas. Em primeiro lugar, a importância dos nossos relacionamentos sadios para que a rede que vai atrair os outros não se rompa. Mas também entender que a forma de acessá-los com o Evangelho, a principal orientada nas Escrituras, diz respeito
a relacionamentos. Então, depois que reconhecemos isso na Escritura como princípio bíblico, eu acho que vale olhar para o princípio bíblico e agora dar alguns fatos e estatísticas sobre o quanto isso se torna real. No início do meu ministério pastoral, há quase 30 anos atrás, eu tive contato com uma estatística que me assustou. Naquela época, eu percebi que numa pesquisa feita no mundo todo, e aí não importava o continente, não importava a cultura, não importava a idade, não importava o nível social, não havia nenhum tipo de distinção de público que afetasse, porque assim, em todos os lugares, a pesquisa sempre dava resultados muito parelhos. Obviamente não eram exatamente iguais, mas muito parelhos. Uma pesquisa foi feita com a pergunta, com o título: como você foi conduzido a Cristo? E haviam 8 possibilidades de resposta e uma nona que era genérica a outras. Naquela ocasião, olhando para aquela pergunta, eu percebi que em todo mundo, de 60% a 70% das pessoas respondiam como foi conduzido a Cristo, dizendo, por intermédio de um amigo ou um parente. 60% a 70% só na primeira resposta. E aí o restante dos 30% ou 40% vão diluindo em todas as outras 7. Eu fiquei pensando, não deve ser bem assim. E aí fizemos uma pesquisa na nossa igreja. E ela ficou muito parelha. Depois, quando estabelecemos a igreja em Irati, depois de um tempo, a gente fez a mesma avaliação. Era muito parecido. Nos primeiros anos da nossa igreja aqui em Curitiba, éramos ainda bem menores, mas nós passamos um questionário, uma ocasião para a igreja inteira responder. E nós tivemos os mesmos resultados. Alguns anos atrás, fiz uma enquete via internet no nosso site. E nós paramos a pesquisa quando ela já tinha 6.613 votos. Para quem estudou um pouquinho de estatística, já dá uma amostragem bem legal. Nessa pesquisa, nós descobrimos que não importa a quantidade, o lugar, onde a gente avalia, na igreja local, aqui no Sul, só no Paraná, no Brasil, novamente, as respostas se mantêm muito parecidas. Na nossa, 64,71%, ou seja, 4.279 das 6.613 pessoas entrevistadas responderam que foram conduzidos a Cristo por meio de um amigo ou parente. Em segundo lugar, as pessoas responderam 15,24%, 1.008 pessoas disseram por uma necessidade especial. Em terceiro lugar, 6,47%, e aqui a redução vai ficando enorme, já temos aqui praticamente 10% da primeira resposta, com 428 pessoas indicando assistindo a um culto. Em quarto lugar, em uma atividade da igreja, 299 pessoas, ou seja, 4,52%. Uma atividade significa não apenas o culto, pode ser um evento social, alguma coisa do gênero. Por uma visita, agora já cai para 3,01%, 199 pessoas. Em sexto lugar, e aqui na época eu fiquei muito envergonhado com o meu sindicato, através do pastor, 2,57%, 170 pessoas das 6.613 disseram ter sido conduzidas a Cristo pelo pastor. Em sétimo lugar, através de um estudo bíblico, 2,1%, 139 pessoas. E pasmem, em último lugar, o oitavo, eu não incluí aqui os outros, com apenas 91 pessoas, ou seja, 1,38%, em uma campanha evangelística. A pergunta é, o evangelismo eficaz constitui-se apenas de campanhas evangelísticas? Evidente que não. Gente, nós estamos falando de décadas da mesma pesquisa, com os mesmos dados, em todos os lugares do mundo. Isso não significa que as campanhas não devam acontecer. Isso significa que a gente tem que parar de terceirizar e entender o peso dos relacionamentos. Mas depois de um tempo avaliando isso, me ocorreu outra coisa. Eu falei, peraí, 65% ou 64,71% foram de cara respondendo um amigo ou parente. Mas 15% disseram por uma necessidade especial. Na pesquisa que nós fizemos dentro da igreja, eu comecei a ir atrás da maioria que eu conhecia.
Essa necessidade especial era que não, pastor, um problema de saúde sério, e bateu o desespero, e eu tinha que buscar Deus. O seu problema especial era o quê? Era um problema familiar. O seu problema especial era o quê? Era financeiro. Aí minha pergunta para as pessoas: e nessa hora de necessidade, onde você estava receptivo, quem que te pregou o evangelho ou te levou para a igreja? Sabe o que eles me diziam? Um amigo ou parente. Ou seja, os 15% estavam fora da resposta, porque eles apenas pensaram no motivo, mas não no meio. Aí eu comecei a avaliar a turma que respondeu assistindo um culto. Se apareceu sozinho na igreja, descobriu? A maioria não. Não fui convidado. Por quem? Um amigo ou um parente. Aí fomos avaliar a turma da quarta resposta em uma atividade da igreja. Onde foi que você começou a se abrir o evangelho? Não, a turma jogando futebol me chamava. E aí, no meio de muita carnalidade, eu também vi muito de Jesus na vida de alguns, tal. Ele não estava no culto, mas a receptividade começou. Quem que chamou para atividade? Um amigo ou um parente. Aí fui na turma da visita. Então você entregou a vida para Jesus por meio de uma visita? Sim. Foi um estranho que apareceu lá falar de Jesus? Não. Quem que foi? Um amigo ou um parente. E aí eu consegui entender a deficiência do meu sindicato. Porque eu fui atrás das pessoas que eu ganhei pessoalmente para Jesus, fora da igreja. E eles não tinham respondido através do pastor. E aí eu fui tomar satisfação, falei: vocês estão deixando ruim para nós. Eu te ganhei para Jesus, por que é que você não respondeu o pastor? Ele falou: o senhor não me ganhou como pastor? Eu nem sabia que o senhor era um pastor, o senhor era um vizinho, era um cliente. E começou a falar de Jesus, e depois que o senhor me levou, eu descobri que o senhor era pastor. Então mesmo quando eu ganhava a maioria deles, não estou falando de fazer o apelo no culto, porque a turma acha que fez o apelo ao pastor, ganhou. O cara que está no culto e vem no apelo foi trazido por quem? Um amigo ou parente. A maioria das pessoas que eu levei a Cristo não levei como pastor, levei ou como um amigo, alguém que teve alguma oportunidade de relacionamento, ou mesmo como parente, através de um estudo bíblico. Como é que você foi no estudo bíblico? As pessoas diziam: por meio de um amigo ou parente. E o mais ineficaz de todos, que era uma campanha evangelística, eu dizia: você parou lá por causa de um outdoor, de um anúncio no rádio? A maioria também não. Conhecido meu me convidou. Ou seja, dá para entender o quão importante, agora, depois de olhar os princípios, os fatos bíblicos, de como tudo se desenhou, como Jesus programou, ou como a coisa ainda continua acontecendo. Quem está entendendo? O problema quando a gente fala de evangelismo, vamos ganhar o mundo, a maioria de nós pensa: impossível, é muita gente. Outro dia um falou: não, pastor, eu me imagino assim com um baldinho, tentando jogar as ondas de volta toda uma vez. Eu falei: essa missão é coletiva, por isso nós estamos falando de pescar com redes. Nós vamos entrelaçar todos os fios, se é trabalho conjunto. A multidão ganha, não é resultado de um ou de outro, é a soma do que todos nós tocamos. Então deixa eu te ajudar a pensar num outro desenho. Se nossa missão é pregar o evangelho e ganhar outras pessoas para Jesus, vamos tentar entender o desenho do Brasil? No último censo de 2010, nós éramos 40 milhões de evangélicos. Antes dos resultados estão para sair do próximo. Os líderes estão discutindo, os mais conservadores, se estamos na casa dos 50 milhões, os mais empolgados dizendo que passamos 60 milhões. Mas vamos tentar ficar uma média conservadora aí no meio. Isso significa que hoje nós somos 1/4 da nação de evangélicos. E se nós somos 1/4 da nação, você sabe qual é o nosso desafio? Se cada um de nós, desse 1/4 da nação, ganhasse outras 3 pessoas para Jesus, e não tem que ser todo mundo esse ano, poderia ser ao longo da década, e não estou nem dizendo que nós ganhamos esse ainda vai ajudar a ganhar mais e a gente só ficou com mais nada disso. Se a gente imaginar que nossa meta de vida para a próxima década é levar 3 pessoas a Jesus, e cada um fizesse isso, sabe o que nós teríamos? Uma nação inteira rendida aos pés do Senhor, com mais 3. E eu tenho certeza que você tem pelo menos 3 pessoas no seu ciclo de relacionamento que precisam de Jesus. Mas muitas vezes nós não estamos sendo intencionais. Não, pastor, um dia eu tentei pregar o evangelho e vi que não tinha interesse. Como é que foi? Falei para ele: ou aceita Jesus ou vai para o inferno. Ele não quis Jesus, já decidiu o inferno. Falei assim, numa conversa. E sabe, às vezes nós não estamos lutando pelas pessoas, intercedendo. Colossenses 4:5 diz que nós temos que usar de sabedoria para a construção de fora. E aproveitar bem cada
oportunidades surgirão. Então, para terminar de falar especificamente agora do relacionamento com os não cristãos que precisamos ganhar, nós precisamos entender que a receptividade de cada pessoa ao evangelho é diferente. E nós devemos trabalhar, né, com cada tipo de pessoa não crente com estratégias diferentes. Todo pescador sabe que dependendo do tipo de peixe que ele vai pegar, a estratégia muda. Então há lugares onde a turma sabe, tem a hora da maré, tem a hora certa, tem a hora que se alimenta, tem o lugar onde tem mais ou menos correnteza. Eles vão conhecendo a dinâmica e eles passam a se ajustar para serem mais efetivos. E quando a Bíblia diz que nós temos que aproveitar as oportunidades, usando de sabedoria, Deus está nos mostrando que a gente tem que ter essa capacidade de discernir. Por quê? Tem gente que está mais pronto para ser pescado do que outro. Tem uns que estão se oferecendo. Eu já encontrei pessoas que me disseram o que eu preciso fazer para entregar a vida a Jesus. Eu digo, uau, você veio prontinho. Não deu trabalho nenhum. Agora tem outros que você insiste, prega, ora, intercede, discute, né? A pessoa aproxima, afasta. E muitas vezes o trabalho é diferente, porque a receptividade é diferente. Em Marcos 12, 34, Jesus falou para um escriba, você não está longe do reino de Deus. O que significa essa frase? Você não está longe, ele está dizendo que está perto, mas também não estava dentro. Mas Jesus está dizendo, você está bem mais perto do que outros estão bem mais longe, apesar de não ter entrado. Resumindo, falando uma linguagem mais simples, você está facinho. Você está já na porta. Em Lucas 10, de 1 a 7, quando Jesus envia 70 dos seus discípulos para pregar o evangelho nas cidades, ele diz, quando chegar, vocês vão procurar uma casa para ficar. Vocês têm que ser hospedados. Eles não tinham essa estrutura de hotel que nós temos hoje. Então ele diz, cada vez que vocês entrarem numa casa, tentando achar o ponto, o lugar, a base, onde vocês vão ser hospedados, procure o anfitrião de vocês usando o seguinte critério. Saúdem aquela casa. Jesus disse, se houver ali um filho da paz, a paz permanecer sobre a casa é o lugar. Se a paz retornar, Jesus está dizendo, deu ruim. Sabe o que ele está falando? Antes de pregar o evangelho para toda a cidade, vocês vão achar aqueles que estão com o coração mais aberto, mais prontos. Quem está entendendo? Em Atos, no capítulo 10, nós vemos que quando Pedro foi pregar na casa de Cornélio em Cesareia, ele explica depois em Atos 11, o relato do ocorrido está no capítulo 10, mas a explicação está no 11, que quando o anjo apareceu para ele, mandou chamar Pedro, dizendo onde é que Pedro estava. O anjo disse assim, manda chamar Pedro, o qual te dirá palavras, mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. A palavra ali traduzida casa, oikos ou oikos no grego, ela não significa só aquela família primária, marido, mulher e filhos. Ela fala de pessoas que não só moravam na mesma casa, e antigamente a dinâmica era diferente da nossa, né? Hoje isso não é tão comum ou tão frequente, mas antigamente era um amontoado de gente. A Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro na casa dele. Ou seja, o núcleo familiar de gente morando no mesmo lugar já era maior. Mas a palavra oikos era usada inclusive para os amigos que frequentavam a casa. Quando Pedro chega para pregar para Cornélio, não está só a família imediata. A Bíblia diz que Cornélio tinha chamado seus familiares e amigos próximos. E de novo nós vemos que o evangelho que será espalhado começa através de um homem piedoso. A Bíblia diz que ele era temente a Deus, ele fazia orações, dava esmolas, não entendia ainda a salvação em Cristo, mas era alguém que estava buscando. E Deus diz, vou pegar esse que está mais próximo, e através dele eu vou usar a conexão dos relacionamentos. Dá para perceber? Então está em toda a Escritura. Dr. Ralph Neighbor Jr., um dos maiores estudiosos, um dos maiores especialistas estudando as igrejas em células no mundo, ele fala no livro Tocando Corações, um guia prático, uma publicação inclusive do Ministério Igreja em Células aqui de Curitiba. Ele fala de 2 tipos básicos de pessoas a serem evangelizadas. Ele os divide em tipo A e tipo B. O que é o tipo A? Tipo B. Tipo A, facinho. Tipo B, dificinho. Tipo A, aberto e receptivo. Tipo B, fechado, coração endurecido, não interessado. E depois de simplificar isso, ele dá as características do tipo A. Ele relaciona 6 dos receptivos.
Estão dispostos a participar de um culto, uma célula. Aquele que você chama, ele responde logo, ou às vezes ele pergunta. Possuem as mesmas crenças gerais. Ele pode até não estar convertido, mas tem aqueles conceitos de céu, inferno, Deus, Bíblia, Jesus. Podem ter sido membros de uma igreja, hoje estão inativos ou frios, distantes, desviados. A gente pode usar todo tipo de terminologia. Estão buscando por alguma coisa, como Cornélio, o cara está tentando achar um sentido, uma conexão. Seu conhecimento bíblico é incompleto, não entendeu tudo, mas já tem alguma coisa. Estão abertos à explicação do plano de salvação. Quando você encontra esse tipo de gente, a abordagem, o convite, tudo é mais fácil. Mas as pessoas são só assim? Não, você tem as do tipo B, também em diferentes graus. Tanto de facilidade para um, como dificuldade para o outro. As características delas: não têm interesse na fé cristã, não têm em comum conosco as mesmas crenças gerais. Elas nunca foram membros de igreja, não estão buscando o propósito divino para si, não estão interessados em participar das atividades da igreja, possuem pouco conhecimento bíblico e do cristianismo e não estão abertos ao estudo bíblico nem à explicação do plano de salvação. Como que nós acessamos essas pessoas? É aqui que ele explora a ideia de que um relacionamento de amizade deve ser iniciado para que elas possam ser expostas à realidade do Cristo vivo na nossa vida. Eu tenho aprendido muito sobre isso de forma prática com o meu pastor, o pastor Abe Uber. Hoje ele está à frente de uma igreja em São Paulo, a Past Church. Mas alguns anos atrás, depois de ter edificado uma das maiores igrejas que nós temos na nação, que está lá em Santarém, no Pará, eles foram para um projeto missionário plantar igrejas no estado do Ceará, começando por Fortaleza e depois espalhando para o estado. O pastor Abe levou muitas famílias, foram mais de 40 famílias com ele, pelo menos eu sei que foram, e ele chega com muitos líderes prontos. Às vezes quem começa uma igreja sabe que leva anos para você formar toda a liderança, mas apesar dele ter ganhado tempo na formação da liderança, porque eles fizeram uma colonização na ida para plantar aquela igreja, quando eles chegam lá, qual o propósito da igreja? Ganhar pessoas. Como é que se conecta com as pessoas? Você não fica na rua arrastando quem passa na calçada para dentro do culto. Então o primeiro ano eles não abriram a igreja. O pastor Abe falou: nós vamos conhecer a cidade, nós vamos conhecer a cultura do estado, do nordestino. Nós vamos visitar igrejas, ver o que funciona, o que não funciona, aprender com outros. Mas principalmente, cada um de vocês vai criar contatos e conexões com gente da vizinhança, com gente do trabalho. E a partir disso nós iniciamos o nosso trabalho. Um dia ele chamou alguns dos pastores para contar as histórias de como as coisas começaram. Um deles, o pastor Gildo, disse que orava muito pelos vizinhos para criar conexões. Tinha aqueles que você já começa a conhecer, alguns estão abertos, outros não, estão reticentes, mas ele sempre orando. Um dia ele estava numa venda, numa espécie de um armazém, e ele ouve um comentário de que um vizinho de algumas quadras de distância, há pouco tempo tinha perdido quase tudo que tinha na casa numa enchente. Ele morava numa baixada. E a turma contando: olha, o pessoal aí se mobilizou, ajudou muita coisa, mas eles ainda estão sem cama, dormindo no chão. O Gildo foi lá e falou: gente, desculpa, eu estava ouvindo a conversa, não quero ser entrão, mas eu gostaria de ajudar essa família. Eu posso conseguir uma cama para eles, vocês podem me dizer quem é e onde? A turma, claro, já deu endereço. Ele foi lá, bateu no portão, falou: desculpa, o senhor não me conhece, eu não quero ser invasivo, mas eu ouvi um relato de que o senhor passou um tempo atrás algo difícil aqui, houve uma mobilização aí de familiares seus, dos vizinhos, te ajudaram a recompor quase toda a casa, mas alguém me disse: o senhor está sem cama. E se isso for verdade, eu posso te ajudar. Eu tenho uma cama para lhe dar. O cara falou: eu ficaria muito agradecido, porque eu e minha mulher estamos dormindo no chão. Ele combinou: então o senhor pode, eu vou precisar que o senhor vá comigo e me ajude a desmontar e trazê-lo. Então eu preciso que o senhor vá lá em casa buscar. Eles marcaram o horário no dia seguinte, o cara foi lá. Quando ele chega na casa do pastor Gildo, e ele vê o Gildo desmontando a própria cama, ele falou: o senhor comprou outra? Ele falou: essa cama é sua? Ele falou: é do meu quarto. O senhor comprou outra e está trocando? Ele falou: não. Ele falou: não estou entendendo. Eu achei que o senhor tinha uma cama sobrando. Ele falou: não, não está sobrando. Ele falou: onde é que o senhor vai dormir? Ele falou: no chão. Aí o cara falou: não, não posso aceitar. Ele falou: mas o senhor está dormindo no chão há mais tempo? Eu posso dormir um pouco, quem sabe depois a gente reveza a cama. O cara emocionou, falou: o senhor não me conhece. Ele falou: eu não estou fazendo isso apenas por você. Em outra oportunidade eu posso te contar quem eu era, como Jesus mudou minha vida, o que Ele fez por mim e pela minha família. E Ele nos ensina
a se importar com as pessoas. Foi Ele que colocou no meu coração te ajudar. E você não vai me impedir de ser abençoado. Ele convenceu, levou o cara, montou a cama, e eles ficaram perturbados. Foram outro dia visitá-lo e disseram: nós queremos que vocês vão jantar na nossa casa para agradecer. Ali perguntas sobre o testemunho começaram a ser feitas. Você acha que a família foi ganha ou não foi ganha? Nós precisamos aprender a ser intencionais. E quando as pessoas descobrem que nós não estamos pregando o evangelho tentando tirar a gente, tem muita gente que por conta da mídia, e muita gente deu material para a mídia falar mal dos crentes de uma forma generalizada, eles acham que nós só estamos interessados no dinheiro deles. Quando as pessoas veem que você está disposto a meter a mão no seu bolso e financiar necessidades e ajudá-las, e que a nossa visão de evangelho é oferecer e não tirar, tudo muda. Conexões começam a se abrir, portas começam a se abrir, e por meio de um estilo de vida e não só de uma mensagem, nós podemos fazer diferença na vida das pessoas. Eu creio que nesse ano 2023, Deus quer que a gente pesque e que as redes venham cheias, mas sem se romper. Mas nós não podemos esperar que isso apenas aconteça sozinho. Nós temos que intencionalmente nos unir com Deus, recebendo a direção dEle, o encorajamento, o despertamento dEle, e dizer: nós vamos fazer girar. Uma das reuniões que tivemos de aniversário, juntando o pessoal de todos os cultos, uma pessoa me perguntou: o senhor sonhava com uma igreja desse tamanho, com milhares de pessoas? Eu falei: não. Ele falou: então isso é maior do que você planejou? Eu falei: não, eu sonhava com algo muito maior do que o que nós temos. Porque tem muita gente para ser salva. E nós não temos o direito de dizer: tá bom para nós. E para os outros que ainda não foram alcançados. Então nós precisamos ter um coração que não pare de pulsar, de amor, de preocupação pelos perdidos, que se disponha a unir-se com o Senhor nesse grande projeto de salvação. Essa é a nossa missão. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Pai, nós suplicamos que não apenas aqui e agora, mas que aquilo que ouvimos continue agindo, não apenas no nível da mente e da razão, mas no íntimo do coração, e que mais do que informações, que nos ajude a entender a doutrina, os princípios bíblicos, uma maneira funcional e prática que o Senhor nos tem dado de pregar o evangelho, usando portas de relacionamento. Nós queremos te pedir que haja um sopro de vida e que haja despertamento. E que possamos, enquanto vamos alimentando e fortalecendo conexões com os de fora, viver, ó Deus, a devida manutenção, lavando e consertando as redes também do lado de dentro. Nós oramos por um tempo novo de avanço, de colheita espiritual, de uma grande pescaria, para a glória do Senhor Jesus. Eu abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. Abençoo também a vida daqueles que nos acompanham por meio dessa transmissão, e oro que o Senhor ministre de forma personalizada o coração de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém.